Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Gabriel Amorim. Junto com Letícia e Amanda, vamos apresentar o nosso tema do TCC1. Neuropatia periférica induzida por quimioterapia, intervenções fisioterapêuticas no manejo e reabilitação da dor oncológica. Dando continuidade e introduzindo o tema, o câncer ele constitui um dos maiores desafios de saúde pública mundial, caracterizando-se aí pelo crescimento, desordenado e descontrolado das células, que fazem com que tenham capacidade de invasão e metástase. Mais de 20 milhões de novos casos e cerca de 9,7 milhões de mortes foram registrados no ano de 2022, enquanto no Brasil, o Instituto Nacional de Câncer estima aproximadamente 704 mil novos casos anuais entre 2023 e entre 2025, então a gente vê que é muito, né? E evidenciando, assim, a relevância epidemiológica da doença. Sendo assim, com o avanço dos tratamentos oncológicos e o aumento da sobrevida, complicações como a neuropatia periférica induzida por quimioterapia têm se tornado mais frequentes, resultante, da neurotoxicidade ali de agentes como platinas, taxanos e alcaloides da vinca. A neuropatia periférica induzida por quimioterapia manifesta-se por dor, parestesia, fraqueza e perda sensorial, impactando a funcionalidade e a qualidade de vida também. Assim, seu manejo requer uma abordagem multidisciplinar, na qual o fisioterapeuta desempenha um papel fundamental ao contribuir ali para o alívio dos sintomas e da reabilitação funcional por meio de diversas estratégias, terapêuticas para o paciente. O tema proposto foi a neuropatia periférica induzida por quimioterapia, com a sigla NPIQ. E o nosso problema é que a neuropatia periférica induzida por quimioterapia é uma das complicações mais prevalentes entre os efeitos neuromusculares que os pacientes oncológicos apresentam. E a gente entender que há esse enorme impacto na vida das pessoas nos faz abordar esse tema e trazer o seguinte questionamento: quais são as principais evidências científicas sobre a eficácia das intervenções fisioterapêuticas no manejo da neuropatia em pacientes oncológicos adultos? E é de extrema importância a gente ressaltar também e lembrar que a maioria desses pacientes oncológicos vivem a maior parte, da vida, ali, desde quando descobrem a doença, no ambiente hospitalar, dentro do ambiente hospitalar. Então, o nosso papel em questão, da dor que principalmente acomete eles, é a nossa mobilização sem o uso de fármacos, de medicamentos, como, por exemplo, a mobilização, o uso de TENS, de FES, eletroterapia. E isso reduz, tem estudos que dizem que reduz aí em 45% a dor sem a necessidade ou uso de morfina ou remédios que são para tirar a dor. A gente consegue dar esse alívio para o paciente fazendo o nosso papel. Falamos um pouquinho então na introdução do que é a neuropatia, colocamos o tema e o problema. Então, qual é a nossa hipótese, né? A gente viu o tanto de comprometimento que traz a neuropatia para o paciente oncológico. Será então que intervenções fisioterapêuticas podem mudar esse cenário? Essa é a nossa questão. Será que exercícios, eletroterapia, fotobiomodulação, acupuntura, técnicas manuais, é, ou vários outros recursos que a gente tem na fisioterapia, será que isso muda alguma coisa? Então a gente espera que esses recursos eles sejam avaliados e busquemos que tragam mais qualidade de vida para os pacientes. Falando em objetivos, os objetivos gerais são analisar as principais evidências científicas disponíveis sobre a eficácia das intervenções fisioterapêuticas no manejo da neuropatia periférica induzida pela quimioterapia em pacientes oncológicos adultos. Os objetivos específicos são descrever o ganho das intervenções e se são relevantes, avaliar se há algum impacto na qualidade de vida dos pacientes, identificar técnicas que não são relevantes ao tratamento desses pacientes e propor recomendações para as futuras pesquisas. Colocamos como justificativa que a neuropatia periférica induzida por quimioterapia é uma complicação de grande impacto clínico-social, pois causa dor e alterações sensoriais persistentes que prejudicam a mobilidade, a independência e a qualidade de vida dos pacientes. Além disso, é uma das principais razões para a redução da dose ou interrupção da quimioterapia, também podendo comprometer a eficácia terapêutica e
à sobrevida. Nesse cenário, a fisioterapia oncológica torna-se essencial ao oferecer intervenções não farmacológicas capazes de modular a dor, melhorar a força e a sensibilidade, e prevenir quedas e limitações funcionais. Com tudo isso, a ausência de protocolos bem definidos e a fragilidade metodológica de muitos estudos dificultam a padronização das práticas. Sendo assim, justifica-se a necessidade de reunir e fortalecer as evidências científicas sobre a atuação fisioterapêutica na dor da neuropatia periférica, promovendo um cuidado mais efetivo, seguro e humanizado aos pacientes. No entanto, ainda não há consenso sobre protocolos padronizados de intervenção fisioterapêutica na neuropatia periférica e muitas das pesquisas existentes apresentam pequenas amostras, heterogeneidade metodológica e ausência do controle por placebo, o que limita a aplicabilidade de resultados. Assim, esse estudo classifica-se pela necessidade de consolidar os conhecimentos científicos sobre as intervenções fisioterapêuticas, contribuindo para o fortalecimento da prática baseada em evidências e para a promoção de um cuidado integral e humanizado aos pacientes submetidos à quimioterapia. Depois da justificativa, entramos no referencial teórico. Ele vai nos dar substrato para que as pessoas que estão em tratamento por quimioterapia possam ter uma informação baseada em evidências. Então, a NPIQ, ela é uma situação comum e limitante nas pessoas que estão em tratamento oncológico. Formigamento, fraqueza, dormência, em padrão luvas e meias, que significa o quê? Mãos e pés, acometem, é a principal complicação secundária por meio da quimioterapia. Os principais fármacos associados são as platinas, os taxanos, alcaloides da vinca, talidomida e bortezomib. A incidência é de até 68%, então quase 70% após o primeiro mês do fim do tratamento e cerca de 30% mais ou menos persistem após 6 meses. Os impactos eu não preciso nem falar. Mobilidade, equilíbrio, a pessoa perde independência, maior risco de quedas, consequências que podem até atrapalhar o andamento da própria quimioterapia. Porque uma pessoa que começa a sentir muito esses sintomas, ela muitas vezes pode deixar de realizar o tratamento completo. Então, o resultado final é uma pessoa que perde qualidade de vida e principalmente perde independência. Falando agora um pouquinho da fisiopatologia, é o acometimento predominante das fibras sensoriais longas, que configura uma polineuropatia sensível-motora distal nas extremidades e simétrica em ambos os lados. Cada quimioterápico causa um dano específico ao nervo. Então, por exemplo, os taxanos, igual eu falei no slide anterior, estabilizam os microtúbulos de forma anormal, prejudicam o transporte axonal e, consequentemente, há uma degeneração das terminações nervosas. E assim a gente chega na conclusão. Por que é que muitas pessoas estão tendo a NPIQ? Primeiro, porque há um aumento da sobrevida gigantesca. Por exemplo, no Brasil, as pessoas estão vivendo mais. Consequentemente, temos mais efeitos crônicos, incluindo a NPIQ. O INCA, por exemplo, reconhece que a NPIQ é uma prioridade na reabilitação oncológica. Como eu disse anteriormente, uma pessoa que começa a passar por esses sintomas mais rápido tem grandes chances de desistir do tratamento. A fisioterapia, então, ela tem um papel central na avaliação e no manejo dos sintomas, é primordial. Até porque o objetivo da fisioterapia é preservar a função e melhorar a qualidade de vida. E é isso que realmente o paciente sente na hora que está melhorando. Uma imagem legal que encontramos nesses artigos foi explicando, por exemplo, igual eu falei, como os taxanos eles agem no nosso corpo. Então, eu não tenho um mouse para mostrar, mas do lado esquerdo a gente vê o corpo ligado a um conteúdo, que seria, no caso, a quimioterapia. Então, esse taxano ele age na mitocôndria, ele reduz a quantidade de ATP gerado,
causa uma degeneração nesses neurônios, a gente tem uma perda de condutibilidade no neurônio, temos marcadores inflamatórios que são jogados no sistema e trazem um local inflamado para esse neurônio. A gente tem ali os canais de cálcio, estão totalmente desregulados, então eles podem causar mais excitabilidade, que é o caso do formigamento, que é o caso da hipersensibilidade. E aí, finalmente, né, a gente tem as mãos e os pés, onde são mais atingidos por esse processo. É claro que na imagem tem muito mais coisas, mas eu quis trazer realmente o mais básico para que fique claro a explicação. Então, complementando aí, como a Letícia já havia dito, né, e o Gabriel citado, existem meios que a gente pode usar, né, para ajudar esses pacientes, como, por exemplo, o exercício terapêutico, que é atualmente a intervenção com melhor evidência para neuropatia periférica induzida por quimioterapia, e programas multicomponentes que combinam força, equilíbrio e resistência aeróbica mostram a redução dos sintomas neuropáticos e a melhora do desempenho funcional e da qualidade de vida desses pacientes. Também temos o treinamento sensório-motor e de equilíbrio, também apresenta bons resultados, promovendo melhora na propriocepção, na estabilidade e na confiança funcional, além de reduzir o risco de quedas, né, que é extremamente importante e crucial. A vibração de corpo inteiro, quando combinada a exercício, ela pode contribuir adicionalmente para o controle postural. A fotobiomodulação surge como um recurso complementar promissor, porém com grande variabilidade de parâmetros entre estudos, né? O que ainda limita a padronização e a consolidação das evidências. Já o TENS, ele, embora seguro e bem tolerado, não apresenta eficácia consistente, permanecendo ainda em investigação, ainda pelos fisioterapeutas. E as intervenções mente-corpo, né? Que são como yoga, a meditação, mindfulness guiada, mostram benefícios no controle da dor, da ansiedade e da fadiga também, favorecendo a regulação autonômica. A educação em neurociência da dor também tem sido incorporada e auxiliando na compreensão do processo doloroso, embora ainda faltem ensaios clínicos específicos para neuropatia periférica induzida por quimioterapia. Essa mindfulness ela é bem recente, assim, é um tipo, né, de terapia, de meditação para ser mais específica, guiada. Tem aplicativos que os pacientes podem, né, baixar, a pessoa pode baixar para fazer. E o bom é que em qualquer lugar ela tem acesso, então eu acho bem legal, é uma coisa bem interessante e de um fácil recurso, né, já que hoje em dia a maioria das pessoas, dos pacientes possuem um celular, enfim. Já nos encaminhando para o final, como a Amanda disse, ela citou os principais pontos que a gente queria colocar aqui, que mais tem evidência hoje. A gente ainda citou crioterapia e acupuntura, mas que não tinham estudos muito concretos com relação à eficácia do uso desses recursos. E esse é um outro ponto que a gente coloca no nosso texto, que ainda carece muitos estudos, que às vezes a população é muito baixa, às vezes a gente tem um estudo com muito viés, não existe protocolos padronizados, por exemplo, fotobiomodulação, é muito difícil você ter um protocolo estabelecido para aquele sintoma, aquele tipo de sintoma. Precisamos acompanhar também esses pacientes a longo prazo. Tá? Então, fica aqui esse ponto que a gente queria colocar. A metodologia, resumindo, é um estudo de realização integrativa, segundo 6 etapas que envolvem formulação de pergunta de pesquisa, busca na PubMed, Cielo, VS Cochrane, seleção dos descritores, DEX e MESH, triagem desses artigos publicados em 2015 e 2025, né, sobre as intervenções para a NPIQ em adultos, e após a seleção os dados serão analisados, organizados para identificar quais abordagens fisioterapêuticas têm melhor eficácia e consistência metodológica para a aplicação clínica. O cronograma foi estabelecido para 6 meses, então a gente agiu de acordo com o cronograma, terminando agora na apresentação em novembro. Finalmente, as referências que foram utilizadas no nosso trabalho, mais referências, e em nome de todos os outros integrantes, muito obrigado.